um momento na vida de cada ser humano em que ele se depara com o espelho, não o espelho físico, frio e polido que reflete a aparência, mas o espelho silencioso da própria alma. Nesse instante, sem máscaras, sem distrações, sem o ruído do mundo, ele percebe a verdade. Tudo o que o cerca é apenas o reflexo exato do que vibra dentro dele. A pobreza não é uma falta de dinheiro. A escassez não é a ausência de oportunidades. São, antes de tudo, frequências mentais, vibrações invisíveis que você emite e recebe o tempo todo, como um ímã sintonizado em uma estação específica do universo. Napoleon Hill entendeu isso há quase um século quando escreveu: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." Mas poucos compreendem o real poder contido nessa frase. Não se trata apenas de acreditar que algo é possível. Trata-se de vibrar na frequência daquilo que você deseja, de ajustar a sua mente para ressoar com a mesma energia do sucesso, da prosperidade e da abundância que você busca. Você já reparou como certas pessoas parecem atrair oportunidades com naturalidade? Como se o mundo conspirasse em favor delas, abrindo portas, conectando pessoas, movendo recursos, enquanto outras lutam, tentam, se esforçam e ainda assim parecem presas a um ciclo de repetições, fracassos e escassez. A diferença não está no esforço, está na frequência. O universo não responde às suas palavras, mas à vibração emocional e mental por trás delas. Você pode dizer "eu quero prosperar", mas se vibra medo, dúvida ou ressentimento, sua frequência está sintonizada com a falta, e é exatamente isso que você continuará atraindo. Imagine um rádio antigo. Você pode girar o botão por horas, mas só ouvirá a música certa quando sintonizar a frequência exata da estação. A vida é assim. A riqueza é uma frequência e você é o transmissor. Mas a maioria das pessoas vive no modo automático, sintonizada na frequência da sobrevivência, repetindo os mesmos pensamentos todos os dias e esperando resultados diferentes. E enquanto reclamam da falta de sorte, não percebem que estão vibrando medo, escassez e comparação. Não há como atrair abundância se a sua mente vibra escassez. Não há como atrair liberdade se o seu coração está preso à inveja, ao julgamento, à crença de que não é possível para mim. Tudo começa na mente, mas é o sentimento, a emoção que dá forma à matéria. A mente concebe, o coração energiza e o universo materializa. Thomas Edison compreendia isso quando passou noites e noites em claro tentando criar a lâmpada. Não era apenas um cientista testando filamentos, era um homem vibrando fé, certeza e propósito. Ele falhou mais de 1000 vezes, mas cada tentativa era uma frequência alinhada com a vitória. A cada erro, ele dizia: "Acabei de descobrir mais uma forma de não desistir." E o universo respondeu. Walt Disney foi demitido de um jornal porque lhe faltava imaginação. Riram da sua visão, chamaram-no de sonhador, tolo, delirante, mas ele sabia que o mundo físico é apenas o reflexo tardio do mundo interior. Enquanto o mundo duvidava, ele mantinha a vibração da crença, e o universo, paciente e preciso, esperou o momento certo para alinhar as circunstâncias e transformar aquele sonhador rejeitado no arquiteto do império da imaginação. Você pode olhar para a sua vida agora e pensar: mas eu não tenho os recursos, nem as conexões, nem as oportunidades. E é aqui que muitos perdem o jogo, porque não percebem que o recurso mais poderoso que existe já está dentro de você, a capacidade de escolher o que você vibra. Você pode escolher vibrar medo ou fé, dúvida ou certeza, reclamação ou gratidão. O universo não distingue entre merecedores e não merecedores. Ele apenas responde à vibração dominante que você emite. Quando você entender isso, tudo muda. A escassez deixa de ser uma sentença e se torna um estado temporário, reversível. Você percebe que o seu trabalho, o seu negócio, as pessoas que entram ou saem da sua vida, tudo isso é apenas reflexo da sua frequência atual. E quando você muda a frequência, o reflexo muda. Mas há uma armadilha sutil. Muitos tentam mudar o exterior sem mudar o interior. Querem riqueza, mas vibram ressentimento com quem tem. Querem liberdade, mas passam os dias aprisionados em comparações.
querem amor, mas não se amam o suficiente para se sentirem dignos de recebê-lo. Essa é a primeira lei da vibração. Você nunca pode atrair aquilo que você nega em si mesmo. Andrew Carnegie, o homem mais rico do seu tempo, dizia que a mente humana é o verdadeiro capital. E ele estava certo, porque a verdadeira riqueza não começa na conta bancária. Começa na consciência. O dinheiro é apenas uma das manifestações possíveis da prosperidade, mas a frequência da riqueza vai muito além disso. É um estado de expansão, de criação, de propósito. É o momento em que você para de lutar contra a vida e começa a co-criar com ela. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para manifestar. E manifestar é vibrar com tanta clareza, com tanta convicção, que o universo não tem outra opção senão responder. Quando a sua fé se torna uma vibração inabalável, a realidade começa a se curvar diante de você. Mas fé não é esperar. Fé é agir mesmo quando nada é certo. É caminhar na escuridão com a convicção de que existe um chão sob seus pés, mesmo sem vê-lo. E é justamente essa vibração, a do movimento, que abre os caminhos. O universo se move em favor de quem se move. Henry Ford dizia: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo, porque o pensamento, quando repetido e sentido, torna-se vibração, e a vibração cria realidade. A mente humana é como uma estação transmissora infinita. Cada pensamento que você emite viaja como uma onda, e essa onda colide com frequências semelhantes, atraindo experiências que se alinham com ela. Você é literalmente o engenheiro da sua realidade, ajustando diariamente as engrenagens invisíveis da sua mente, e a qualidade dos seus pensamentos determina o destino que você constrói. A dúvida destrói o campo vibracional, a crença o expande, a culpa o enfraquece, a gratidão o eleva. Quando você se conecta com a gratidão verdadeira, não aquela forçada ou mecânica, mas a que nasce da compreensão profunda de que tudo o que você viveu serviu à sua expansão, a sua frequência se eleva instantaneamente, porque a gratidão dissolve o medo, e onde o medo desaparece, a abundância floresce. Pense em Nikola Tesla, o homem que sonhou com a energia livre. Ele dizia: se quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E é exatamente isso. A riqueza é uma frequência. Você é uma antena. E a vida é o campo onde todas as possibilidades existem simultaneamente, esperando apenas que você sintonize a certa. O que você vibra, você atrai. E o que você atrai, você se torna. A mente humana é um templo, mas poucos aprenderam a entrar nele em silêncio. Vivemos cercados por barulhos, opiniões, distrações, comparações, medo disfarçado de lógica. E no meio desse ruído, esquecemos o som da nossa própria vibração. Mas é ali, no silêncio interior, que a verdadeira sintonia acontece. A riqueza não começa quando você recebe mais. Ela começa quando você se torna mais. E o tornar-se não é um processo rápido, é uma lapidação. Como o escultor que olha para o mármore bruto e enxerga a estátua antes de ela existir, a mente do homem rico, do homem abundante, vê o invisível antes de ele se manifestar. E é essa visão, essa fé visual, que sustenta a vibração. Sem visão, não há frequência estável. Sem clareza, a energia se dispersa. A dúvida é o ruído que distorce o sinal. Imagine que cada meta, cada sonho, cada propósito é uma estação de rádio. Quanto mais clara é sua visão, mais nítido o som. Mas se você alterna de estação a cada obstáculo, sua energia nunca se consolida. E o universo não entende o comando. Você precisa decidir o que quer e se comprometer com isso com a força de quem já possui. Não existe meio termo na vibração. Você não pode desejar prosperidade e cultivar medo ao mesmo tempo. Não pode sonhar grande e agir pequeno. A frequência da riqueza exige congruência. É por isso que Napoleon Hill dizia que a indecisão é o berço do fracasso.
Porque a mente indecisa vibra em desordem e o universo responde com confusão. A clareza é o poder, é o que diferencia os que vivem guiados pela visão dos que vivem guiados pelas circunstâncias. Os primeiros moldam o mundo, os segundos são moldados por ele. Mas aqui está o segredo que poucos têm coragem de ouvir. A clareza exige solidão. Você não descobrirá sua verdadeira visão nas vozes alheias, nem nos conselhos dos que não caminharam o seu caminho. Você a encontrará quando se sentar sozinho com a própria alma e perguntar: se tudo fosse possível, quem eu seria? Essa pergunta muda tudo, porque ela dissolve o medo e acende a centelha divina dentro de você. Aquela que sabe que nasceu para algo maior. A clareza não vem de fora, ela brota do centro do seu ser e quando surge, tudo se alinha. A frequência da riqueza é simplesmente a vibração da clareza somada à fé em ação, mas a fé sem disciplina é apenas entusiasmo temporário. A disciplina é o que transforma energia em realidade. Ela é a ponte entre o sonho e a concretização. Todos os grandes homens compreenderam isso. Edison, Ford, Lincoln, Carnegie. Nenhum deles esperou o momento perfeito. Eles agiram quando ninguém acreditava. Eles persistiram quando o mundo gritava: pare. A disciplina é a prova de que você acredita no invisível. Enquanto a maioria busca motivação, os grandes cultivam disciplina, porque a motivação é emoção, a disciplina é vibração e a vibração é o combustível da criação. Você quer mudar sua vida? Então pare de buscar ânimo e comece a buscar ritmo. A energia não vem antes da ação, ela nasce dela. Você não espera sentir-se pronto. Você age e a vibração se alinha ao movimento. A vida recompensa a persistência vibracional. Não é quem começa mais animado que vence, é quem mantém a frequência mesmo quando o entusiasmo morre, porque é no silêncio da rotina, na constância dos dias comuns, que o campo energético se estabiliza. E quando se estabiliza, o universo responde. Muitos desistem porque confundem resistência com sinal de erro. Mas a resistência é o campo testando a força da sua vibração. O obstáculo não é o fim, é o filtro. Ele separa os curiosos dos comprometidos. E o universo só entrega grandes recompensas àqueles que provam que sua frequência não depende do cenário. Quando você aprende a permanecer centrado, mesmo quando tudo parece dar errado, algo muda dentro de você. Você para de oscilar entre o medo e a fé. Você para de negociar com os seus sonhos. Você simplesmente vibra, confiante, mesmo em meio à tempestade. E é nessa serenidade vibracional que a riqueza começa a se aproximar. Pense em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente, ele perdeu 8 eleições. Fracassou em negócios, sofreu perdas pessoais profundas, mas nunca perdeu a vibração da fé. Ele sabia que a derrota era apenas um desvio temporário, não um destino. E essa convicção sustentou a frequência que o conduziu ao propósito. A riqueza, em qualquer forma, é a recompensa por permanecer fiel a uma vibração de crescimento quando todos os motivos apontam para o contrário. Ela é a consequência natural da evolução consciente. Evoluir é expandir o campo vibracional, é transmutar medo em coragem, dúvida em direção, dor em propósito. A cada superação, sua frequência se eleva, e com ela, o tipo de oportunidades que você atrai muda. Você deixa de buscar atalhos e começa a construir fundamentos, porque entende que a verdadeira abundância não é o que chega rápido, mas o que permanece. Mas aqui está outro segredo: o universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é capaz de sustentar. Se você vibra, ele te dá o que você é capaz de sustentar. Se você vibra escassez e recebe riqueza, a riqueza escapa, porque sua mente não possui estrutura vibracional para mantê-la. Por isso, antes de atrair, o universo te prepara, ele te testa, te molda, te aperta, não para te punir, mas para te alinhar. O ouro só brilha depois do fogo. Cada desafio é uma purificação vibracional. Cada atraso, uma lapidação da fé. E cada não do universo é, na verdade, uma reorganização do campo, preparando o sim certo no momento certo. Por isso, nunca amaldiçoe o tempo. O tempo é parte do ajuste de frequência. A pressa é inimiga da vibração elevada, porque nasce do medo de perder. O medo é uma energia de contração. A fé, por outro lado, é uma energia
energia de expansão. Os grandes criadores entenderam isso. Eles trabalhavam não por ansiedade, mas por propósito. Não corriam atrás do sucesso. O sucesso os encontrava, porque sua vibração se tornara compatível com ele. Você não precisa correr atrás do que já é seu por direito vibracional. Precisa apenas elevar-se até a frequência onde aquilo já existe. E o caminho é interno. A disciplina te sustenta, mas a fé te guia. E quando ambas se unem, a vibração se torna imparável. O universo é exato. Ele não falha, ele não julga, ele apenas reflete. Tudo o que você vive hoje é o eco da vibração que você manteve ontem. E tudo o que viverá amanhã será o reflexo da vibração que você escolhe hoje. Por isso, comece agora. Sinta a riqueza antes de possuí-la. Agradeça antes de receber. Creia antes de ver, porque é essa inversão de lógica que abre o portal da manifestação. O homem comum diz: quando eu tiver, eu serei. O homem consciente diz: quando eu for, eu terei. Um espera o reflexo mudar para se transformar. O outro muda para ver o reflexo mudar. E esse segundo grupo é o que constrói impérios. O universo responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando essas três forças se alinham, o campo energético se torna magnético. Você deixa de perseguir e começa a atrair. Deixa de suplicar e começa a comandar. Não com arrogância, mas com autoridade espiritual. A certeza silenciosa de quem sabe que está em sintonia com a fonte. Propósito. Essa é a vibração que sustenta todas as outras. Enquanto muitos buscam riqueza, poucos buscam sentido. Mas o universo não recompensa o acúmulo. Ele recompensa o alinhamento. Quando você se alinha ao propósito, o dinheiro, as conexões e as oportunidades se tornam consequências naturais. Porque a energia da intenção pura é irresistível. O propósito é a bússola da alma, é o farol que guia o homem através das tempestades da dúvida e da escuridão. Sem propósito, você trabalha duro, mas vazio. Com propósito, até o esforço se torna oração. Napoleon Hill chamava isso de Definite Chief Aim. Um propósito central definido. Ele dizia que ninguém poderia alcançar grandeza sem primeiro decidir, com absoluta clareza, o que deseja servir ao mundo. E aqui está a chave. O propósito verdadeiro não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você oferece. Porque tudo o que você oferece ao universo retorna multiplicado. O ego busca recompensa. O espírito busca contribuição. E é a vibração da contribuição que o universo mais amplifica. Quando Henry Ford começou sua jornada, ele não queria apenas fabricar carros, queria democratizar o transporte. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele não buscava apenas lucro, queria levar luz onde havia escuridão. Quando Walt Disney sonhou com seu império, ele não desejava apenas sucesso, queria dar vida aos sonhos das pessoas. E foi por isso que suas criações transcenderam o tempo, porque nasceram de uma vibração de propósito, não de ganância. Propósito é prosperidade em movimento, é a energia da criação colocada a serviço da vida. E quando sua vida vibra em propósito, o universo conspira a favor da sua expansão. Mas há um detalhe que poucos percebem: o propósito não se encontra de fora para dentro. Ele é lembrado, não descoberto. Ele sempre esteve em você, adormecido, esperando o momento de despertar. E esse momento chega quando você começa a perguntar menos: o que eu quero da vida? E mais: o que a vida quer através de mim? Quando essa pergunta é feita com sinceridade, a resposta vem como um sussurro suave, uma certeza silenciosa no coração. E a partir daí, tudo começa a se alinhar. Pessoas, situações, oportunidades, até aparentes coincidências. Nada mais é aleatório. A vibração do propósito cria uma rota invisível e o universo se torna um colaborador silencioso. Mas propósito sem ação é apenas potencial desperdiçado. A ação é o amplificador da vibração. É através dela que o invisível se torna tangível. A fé vibra no plano sutil, a ação vibra no plano físico. E quando ambos se encontram, o impossível se manifesta.
manifesta. O mundo não muda por pensamentos, muda por pensamentos movidos em ação, e a ação inspirada é aquela que nasce da clareza e não do desespero. Ela não é forçada, mas fluida, não vem do medo de perder, mas da certeza de que está alinhada com algo maior. A ação inspirada é silenciosa, constante, precisa, não busca aprovação, apenas expressão. Não pergunta, vai dar certo? Mas afirma, isso é certo para mim. E é essa vibração de integridade entre o sentir e o fazer que cria resultados que o mundo chama de milagres. Thomas Edison agiu assim, Nikola Tesla também. Ambos acreditavam em algo que ninguém via, mas suas ações cotidianas vibravam com tamanha convicção que o universo teve que responder. E o universo sempre responde, porque ele é fiel à vibração dominante da mente que o comanda. Mas entre o propósito e o resultado existe um caminho inevitável, o da resiliência. A resiliência é a frequência da evolução. Ela é o som que a alma emite quando se recusa a desistir. Cada obstáculo é um teste vibracional, uma pergunta silenciosa do universo. Você realmente vibra o que diz querer? A maioria falha nesse ponto, porque confunde dificuldade com rejeição. Mas a dificuldade é apenas o peso que fortalece a fé. Sem resistência, não há crescimento. Sem fricção, não há lapidação. O diamante é apenas carbono que suportou a pressão. Da mesma forma, o homem que alcança a abundância é aquele que aprendeu a permanecer firme, mesmo quando tudo parece ruir. A vibração dele não depende das circunstâncias, porque está ancorada na visão, não no momento, e o universo recompensa quem sustenta a vibração mais tempo. Resiliência não é suportar dor em silêncio, é transformar dor em energia criativa, é pegar cada queda e transformá-la em impulso. É entender que a vida não acontece contra você, mas para você. Cada desafio é um instrumento da evolução, e quando você começa a agradecer até pelas dificuldades, algo extraordinário acontece. A vibração da resistência se transforma na vibração da gratidão, e a gratidão é a frequência da abundância absoluta. A gratidão é a chave que abre todas as portas, porque ela diz ao universo, eu confio. E onde há confiança, não há medo. E onde não há medo, a energia flui livremente. Muitos vivem aprisionados pelo medo do fracasso, mas o fracasso é apenas feedback vibracional. Ele mostra onde você ainda vibra em desalinhamento. E quando você o observa sem julgamento, ele se torna um professor. É por isso que os grandes nunca se autodenominam fracassados, apenas aprendizes em expansão. Winston Churchill disse: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O entusiasmo, nesse contexto, é vibração. É a chama interior que mantém o campo energético aceso. E quando essa chama não se apaga, o impossível se curva. A resiliência vibracional é o que cria os homens e mulheres que o mundo chama de sortudos. Mas não é sorte, é frequência sustentada, é a arte de permanecer magnético mesmo no caos. E essa arte é aprendida na dor, mas aperfeiçoada na fé. Por isso, nunca amaldiçoe o processo. Tudo o que parece atrasar está, na verdade, te calibrando. O universo não nega, ele prepara. E quando o campo está maduro, o que era sonho se torna destino. Mas é aqui que entra a fase mais elevada da frequência da riqueza, o aprendizado constante, a vibração da sabedoria, porque a mente que para de aprender começa a vibrar estagnação, e onde há estagnação, a abundância não flui. A sabedoria mantém a energia em expansão. Ela renova a vibração, refina a percepção, amplia o campo de consciência. E quanto maior a consciência, mais sutis são as vibrações que você percebe e emite. A riqueza, então, deixa de ser um objetivo e se torna um estado de ser. Você não busca mais. Você emana, não persegue, magnetiza, não deseja, manifesta, e é nesse ponto que a alma compreende o ciclo completo. Pensamento, emoção, ação, vibração, realidade, tudo começa e termina na vibração. A riqueza não é um destino, é um estado de coerência entre mente, coração e propósito. Quando esses três estão alinhados, o universo se curva em reverência, porque a criação reconhece o Criador dentro de você. Você é o campo, você é a energia, você é a fonte
fonte que vibra, e quanto mais você vibra amor, clareza e gratidão, mais a realidade se reorganiza ao seu redor. O que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. O que antes parecia distante começa a se aproximar, porque o universo é um espelho perfeito, e ele sempre devolve à altura da sua frequência. Há um instante na vida em que tudo se torna claro, em que você percebe que nada foi por acaso, nem as quedas, nem as dores, nem as esperas. Tudo fazia parte de uma grande sinfonia invisível, uma orquestra regida pelo próprio universo, tocando na exata frequência da sua evolução. Você começa a entender que a vida nunca quis te punir, ela quis te lapidar. Cada aparente fracasso era uma nota dissonante preparando o acorde final da sua maestria. Cada atraso, uma pausa necessária para que a melodia do propósito ganhasse profundidade. E de repente, o caos faz sentido. A escuridão revela-se apenas a ausência momentânea da percepção da luz. Você começa a sentir, não apenas saber, que tudo está conectado, que seus pensamentos moldam seus dias, que suas emoções criam seus caminhos e que suas vibrações constroem o universo ao seu redor. A riqueza que você buscava foi um espelho da riqueza que dormia dentro de você. E o despertar acontece quando você entende que não há nada a conquistar, apenas a expressar. Porque a abundância não é um prêmio reservado a alguns, é o idioma natural da criação. Você nasceu abundante. A escassez foi apenas um ruído aprendido. Quando você silencia o medo, a dúvida e a comparação, o som da sua verdadeira vibração começa a emergir. E esse som é poderoso. Ele move circunstâncias, atrai pessoas certas, dissolve bloqueios, reconfigura destinos. A vibração da alma alinhada ao propósito é a força mais criadora que existe. Tudo o que o universo precisa é de uma mente que acredite e um coração que sustente. O resto é consequência. Você não precisa lutar para atrair, apenas se alinhar. Não precisa forçar, apenas fluir. Não precisa correr, apenas expandir. A vibração certa te leva exatamente onde você deve estar. Mas para sustentar essa vibração, você precisa aprender a arte da presença. O agora é o único momento onde a frequência pode ser ajustada. O passado vibra arrependimento, o futuro vibra ansiedade. A abundância vibra no presente. Quando você respira conscientemente e sente gratidão pelo que existe aqui e agora, a sua energia se alinha instantaneamente com o campo da prosperidade, porque a gratidão não reconhece falta, ela reconhece plenitude. E o universo amplifica aquilo que você reconhece. A cada pensamento de escassez, você sintoniza com a limitação. A cada pensamento de abundância, você sintoniza com o infinito. Você é o dial, você é a estação. Você é o som que cria o mundo. É por isso que a verdadeira transformação começa no silêncio interior, naquele espaço onde você ouve a si mesmo com clareza. Ali, entre um pensamento e outro, vive a frequência da criação. Ali, o espírito sussurra. Tudo o que você busca já existe dentro de você, e quando você finalmente acredita, o mundo externo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de vibrar dentro dele. A vida é reflexo, e o reflexo não tem vontade própria. Ele apenas responde ao que o espelho mostra. Você quer ver outro reflexo? Mude o olhar. A partir de hoje, pare de perguntar quando vai acontecer e comece a afirmar: já está acontecendo. Pare de dizer eu quero e comece a declarar eu sou, porque a vibração do querer parte da falta, enquanto a vibração do ser parte da completude. O universo não responde a palavras, ele responde à energia que as sustenta. Quando você diz, eu sou próspero, sentindo-se próspero, o campo inteiro começa a se reorganizar para confirmar essa verdade. É o mesmo princípio que Jesus ensinou quando disse, aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ele não falava de posses, mas de vibração. Quem vibra
plenitude, manifesta mais plenitude. Quem vibra falta, manifesta mais falta. A energia segue a consciência. E se há algo que você precisa levar deste momento, é isso. A consciência é o ponto de origem de toda a realidade. Mude a consciência e o mundo se curva. A frequência da riqueza não é uma técnica, é um estado, é a harmonia entre o que você pensa, sente e faz. É viver com fé inabalável, clareza absoluta e gratidão constante. É agir com integridade, servir com propósito e acreditar com convicção. A vibração da riqueza é silenciosa, mas irresistível. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa mostrar, justificar ou implorar. O ouro não grita para ser notado, ele apenas brilha, e você foi feito de ouro. O seu brilho não vem do que você adquire, mas do que você se torna. Quando você começa a pensar grande, sentir grande e agir grande, a vida responde em grandeza. Quando você pensa pequeno, sente medo e age com dúvida, a vida te devolve o mesmo reflexo. O universo é justo, ele devolve o que você emite. Você quer atrair abundância? Vibre generosidade. Quer atrair oportunidades? Vibre preparação. Quer atrair amor? Vibre amor. Quer atrair poder? Vibre propósito. Tudo o que você deseja já está vibrando em algum lugar do campo. Basta se sintonizar e quando finalmente se alinha, algo mágico acontece. O tempo perde o peso, o medo se dissolve, o passado se perdoa e o futuro se torna apenas uma consequência natural da vibração que você mantém. Nesse ponto, a riqueza deixa de ser um objetivo e se torna uma expressão. Você não vive para ter, vive para expandir. E o ter se torna inevitável, porque o universo recompensa toda expansão. Essa é a verdadeira liberdade, não depender das circunstâncias para ser quem você é. Não precisar que as coisas melhorem para começar a vibrar melhor, mas vibrar melhor e ver as coisas melhorarem. Você é o maestro dessa sinfonia invisível. E cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma nota que ressoa no campo quântico da criação. A música que você toca hoje será a realidade que você habitará amanhã. Então toque com intenção, toque com propósito, toque com amor. Você é o transmissor, você é a frequência, você é a própria riqueza em forma humana. E quando compreender isso, nada poderá te deter. Nem o medo, nem o fracasso, nem a dúvida. Porque você saberá que tudo isso são apenas ecos passageiros em uma frequência que não te pertence mais. Você vibra fé, você vibra coragem, você vibra expansão e o universo obediente responde. Assim seja. No silêncio da mente e no fogo do coração nasce o novo você. Um ser consciente de que não existe separação entre o espiritual e o material, porque tudo é energia, e energia é vibração, e vibração é escolha. Escolha ser, escolha sentir, escolha vibrar, escolha a abundância. Não amanhã, não quando tudo estiver certo, mas agora. Porque agora é o único momento em que o poder existe. O passado é memória, o futuro é possibilidade, mas o presente é vibração pura. E neste instante, enquanto ouve estas palavras, você pode mudar tudo. Basta um pensamento novo, uma emoção diferente, uma decisão firme. E todo o universo começa a se reorganizar ao redor da nova vibração que você emite. Você não é vítima das circunstâncias, você é criador da realidade. Não é o que o mundo faz com você que determina quem você será. É o que você vibra diante do que o mundo faz. Essa é a essência da liberdade. Essa é a ciência da fé. Essa é a frequência da riqueza. Então respire fundo, sinta, reconheça o poder que pulsa dentro de você. Você não está pedindo permissão ao universo. Você está lembrando quem você sempre foi. E quando você lembra, o universo se curva, porque finalmente você vibra como o Criador e não mais como a criação. A frequência da riqueza é simples, mas profunda. O que você vibra, você atrai. Vibre grandeza, e a grandeza virá. Vibre fé, e o impossível se tornará possível. Vibre amor, e tudo o mais se alinhará ao redor. Você é o canal, você é o poder, você é a própria abundância. E a partir deste momento, que sua vida seja uma vibração constante de fé, propósito e gratidão. Porque o universo não ouve o que você fala, ele ouve o que você é, e quando você é abundância, a vida inteira se torna uma resposta.